Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, o Bem-Estar da Mente. Eu sou a Aline, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e quero falar hoje de um assunto muito relevante para todas nós psis: os desafios na clínica quando se trata de psicoterapia. O primeiro desafio que a gente vai falar aqui hoje é sobre a resistência do paciente à mudança. Um dos desafios mais comuns que encontramos na terapia é essa resistência por parte daqueles pacientes. Pessoas muitas vezes que têm medo do desconhecido, podem se agarrar às vezes aos seus padrões de pensamento, comportamentos, e nesse ponto é crucial para nós estabelecer uma relação terapêutica de muita confiança. Sintam-se seguros para explorar essas novas maneiras. Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 desafios muito comuns da nossa área clínica. O primeiro é a resistência à mudança, um dos desafios muito comuns dos pacientes. Muitas vezes as pessoas têm medo do desconhecido, podem se agarrar a pensamentos, padrões de comportamento, mesmo que esses padrões causem muito sofrimento. Nesse ponto é crucial para nós, psis, estabelecer uma relação terapêutica de muita confiança, na qual esse paciente se sinta seguro aqui nesse ambiente, na qual ele possa compartilhar questões muito íntimas, explorar novas maneiras de pensar e agir com esse paciente. Então, quer ver um exemplo clássico? Imagina um paciente, às vezes, que está lutando contra o vício, de cigarros, bebidas, o quanto ele reconhece que isso afeta a saúde dele. No entanto, ele tem dificuldade em abandonar esse hábito de fumar, de beber, e devido a essa familiaridade, esse conforto que isso proporciona a ele, ele pode querer se esquivar do ambiente terapêutico. Concordam comigo? Então, explorar a ambivalência desse paciente no sentido conforto a curto prazo ou os benefícios a longo prazo, prejuízos da sua saúde ou alívios momentâneos. Isso tudo vai ajudar o paciente a tomar decisões mais informadas. Então, estabelecer metas pequenas também pode ajudar para que esse paciente não se esquiva. Não tem como eu trabalhar um paciente desse querendo que ele corte todos os cigarros de uma vez só, porque vai ser um ato muito difícil. Outro exemplo clássico de resistência à mudança por parte dos nossos pacientes é a resistência em aceitar a ajuda nos problemas de saúde mental. Um paciente pode resistir bravamente à ideia de que buscar ajuda possa trazer benefícios para ele ou chegar no setting terapêutico desacreditado de que há possíveis formas de melhorar aquele contexto que ele vive. Isso é muito comum, por exemplo, no humor depressivo, em que o paciente chega-se a desacreditar mesmo de encontrar um novo caminho. A psicoeducação nesse momento é fundamental. Fornecer informações sobre o estado de saúde, sobre o transtorno, divulgar para eles esse conhecimento que nós temos e que muitas vezes a gente precisa passar, inclusive ganhando a confiança desse paciente. Criar uma relação de confiança que é fundamental para que esse paciente possa permanecer no consultório, apresentando opções de tratamento, incluindo a importância da terapia e do autoconhecimento no processo de mudança dele, não garantindo tempo, resultados, mas mostrando a ele que a terapia é apenas um processo e o quanto é possível ele alcançar novos modos de viver. Desafio 2 do consultório. Quem aí nunca passou pelo desafio de ter uma comunicação efetiva com o paciente? A comunicação terapêutica ela é fundamental para o sucesso da terapia acontecer. O paciente ele tem que se sentir acolhido para poder expressar sentimentos, pensamentos mais profundos, e quanto mais profundo, mais a terapia é sucesso para ele. Também pode ser desafiador para nós, psicólogas, compreender completamente experiências desses pacientes. A prática da escuta ativa e empática vai fazer
toda a diferença aqui nesse momento. Um paciente pode ter dificuldade em se expressar suas emoções e se fechar emocionalmente. Isso acontece muito no setting terapêutico também. Pode tornar essa comunicação muito desafiadora e trazer danos mesmo ao processo de terapia desse paciente. Inclusive, praticar essa escuta ativa, né? Nós, terapeutas, devemos demonstrar atenção genuína e interesse, ouvindo atentamente cada detalhe que o paciente traz aqui no consultório. Eu costumo dizer que não tem dor ou problema maior ou menor. Todos são importantes. E isso é muito importante, nós desenvolvermos uma escuta ativa para ter um consultório mais assertivo. Eu estou aqui para apoiar você e utilizar, por exemplo, uma coisa que é muito relevante nessa escuta empática às vezes, é a gente fazer uso de metáforas para que o paciente consiga entender determinado contexto, poder acolher esse paciente de uma maneira mais leve, mais tranquila. O paciente que fala, por exemplo, de forma vaga, ambígua, podem ter dificuldades em articular seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos. Então, meus amores, esse é um desafio fundamental na clínica e que nós precisamos desenvolver para poder ajudar o nosso paciente. O terceiro e não menos importante desafio clínico é manter o foco na terapia. Manter o foco nas sessões, manter o foco nas tarefas de casa, por exemplo. Os pacientes podem se distrair com as próprias preocupações, externas ou internas, ou ter dificuldade, por exemplo, em se concentrar nas questões centrais daquela sessão. Pode ser por motivo de dor, de esquiva, né? Tentar evitar aquele contato com aquela dor ali. Uma estratégia eficaz é estabelecer metas terapêuticas claras, objetivas. Além disso, a utilização de técnicas terapêuticas específicas, como a terapia cognitivo-comportamental traz. Hoje acredita-se muito nas terapias de metacognitivas, na questão de terapia de processos, vai muito além de um protocolo para determinado paciente seguir passo a passo. Porém, quando eu digo para ser prático e objetivo, é no sentido de trazer aquilo que é melhor para aquele paciente, para que ele possa se sentir inserido na sessão e manter o foco no tratamento. Então, estabelecer acordos de início de sessão também é muito relevante, logo no início, né? Logo nas primeiras sessões, poder concordar em decidir um tempo específico desse tratamento em casos quando a gente já tem a demanda daquele paciente novamente, sem garantias de que você vai ficar aqui num tempo demarcado, tá? Então, definir essas metas terapêuticas claras também faz com que o paciente se envolva mais nas sessões. Outro desafio muito comum, você, psi, que está assistindo esse vídeo, me conta se já passaram por isso. A duração das sessões de terapia, que podem variar. Mas, às vezes, o desafio está naquelas que duram além do horário proposto. Essa é uma dificuldade que, às vezes, as pessoas trazem no fato de querer acolher aquele paciente ali, que, às vezes, está passando um processo emocional. No finalzinho ali da sessão, ele traz aquele contexto e a psi tem dificuldade de encerramento, né? Certamente eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos de situações em que isso acontece. Então, o paciente em crise emocional é uma delas, tá? É um exemplo clássico e trazer isso no final da sessão, como que eu encerro, o que eu devo fazer, é muito comum, tá? Eles talvez possam precisar de mais tempo para se acalmar, para processar esses sentimentos, e nesse caso, nós terapeutas podemos optar por estender um pouco essa sessão temporariamente. Não vão ser todas as sessões em que isso será possível, certo? Outro fato que faz com que as sessões ultrapassem o tempo é a descoberta de um ponto, um tópico
crucial, quando o paciente tem aquele insight e fala assim, pô, é isso, e aí você não consegue encerrar ali naquele final de sessão. Então, talvez uma exploração mais aprofundada, que você consiga encerrar, mas deixar a pauta para a sessão seguinte, né? Então, um paciente, por exemplo, com histórico de abuso infantil, ele pode finalmente se sentir confortável, ter confiança no psicólogo no final da sessão e contar algo que seja bem relevante para ele, tá? O paciente, por exemplo, que requer uma intervenção imediata, há momentos em que a gente pode passar por situações em que o paciente pode apresentar pensamentos suicidas, autolesões ou comportamentos de risco durante a sessão. E nesses casos, a segurança do paciente e nossa será a nossa prioridade. Nós podemos estabelecer, né, estender um pouco a sessão para avaliar, abordar imediatamente uma situação de crise. Enfrentar todos esses desafios do tratamento na terapia é uma parte inevitável do trabalho da saúde mental. No entanto, com abordagens muito empáticas, estratégias terapêuticas eficazes, aprimoramento contínuo de nossas habilidades clínicas pode nos ajudar e contribuir com o nosso paciente a superar qualquer um desses obstáculos que eles tragam para a terapia, para maior bem-estar emocional do nosso paciente. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e útil para você, psi, que está passando com alguma dessas dificuldades. Para isso, nós podemos passar por supervisões clínicas, por a própria terapia em si, porquê da minha dificuldade em encerrar determinada sessão, tá? E ativar aí vários contextos que eu possa estar buscando cada vez melhorar para aprimorar a prática clínica. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma a contribuir com o seu setting terapêutico. Para mais dúvidas, mais questões ou outros exemplos, se você quiser compartilhar, já ativa aqui o sininho para receber mais vídeos do nosso canal e deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Eu sou a Aline Singolani e é um prazer